preoccupé à connaître ce que les gens commentaient sur lui. Ele estava preocupada daquilo que as pessoas comentaram sobre eles. Et la Bible dit il rassembla ses disciples. Ele diz que estava junto com seus discípulos. Et il leur posa la question. Ele estava a dar as perguntas. Au dire des gens, Que as pessoas de fora que estão a falar sobre mim? que dit-on que je suis? Que está a falar que eu sou? Alléluia. Amen. Jésus-Christ était Dieu. Jesus Cristo era Deus. C'était le Fils de Dieu. Ele era filho de Deus. Mais il était préoccupé Mas ele estava preocupado à savoir ce que les gens commentaient sur para lui. saber que a gente comentaram para ele. Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner ce O matin? que Jesus queria nos ensinar dessa manhã? Alléluia. Amen. Jésus-Christ veut nous enseigner ce matin Jesus Cristo quer nos ensinar que nessa manhã que beaucoup de chrétiens há muitos cristãos ne connaissent pas l'identité spirituelle ou intérieure de leur père spirituel. e não conhecem a identidade espiritual do pai deles espiritual. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas l'identité de leur pasteur. Muitos cristãos não conhecem a identidade do seu pastor. Voilà pourquoi vous allez chercher ailleurs ce que Dieu vous a donné dans l'église. Por isso você vai procurar fora enquanto que Deus vos der aqui na igreja. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, qu'est-ce que les gens de dehors disent sur moi? Jesus disse: quem que as pessoas de fora estão a falar sobre mim? Alléluia. Amen. Nous souvent, on n'est pas préoccupés Nós, às vezes, nos preocupamos pour connaître l'identité de ceux qui nous conduisent. para conhecer a identidade da pessoa que está nos conduzir. Peut-être la bénédiction que vous cherchez, Deve ser a bênção que tu está a c'est procurar. entre les mains de la personne que Dieu a élevée dans votre Deve église. ser estar nas mãos das pessoas que levantou perante a ti. Mais parce que vous manquez la révélation, Porque você está a faltar a revelação, vous allez chercher ça ailleurs. você vai procurar isso Pendant fora. que la solution est au milieu de vous. Enquanto a solução está no vosso meio. Voilà pourquoi Jésus, Por isso Jesus, il s'est dit, ele falou, il faudra pour moi savoir eu devia saber si les gens qui me se suivent as pessoas que estão a me acompanhar connaissent mon identité intérieure conhecem personnelle. minha identidade interior. Alléluia. Amen. Jésus qui s'est préoccupé. Jesus Cristo estava Parce qu'il a preocupado. dit que les gens le suivaient dans le yéyé. Parce que as pessoas lhe acompanharam mesmo se à Il dit, toa. est-ce que ces gens même connaissent mon É que as identité? pessoas conhecem mesmo o que eu sou, minha identidade. Donc il s'est rendu compte en lui-même Eles podem ter conta que les gens qui le a suivaient pessoa que estava ali seguindo ne connaissaient pas qui il était. não lhe conhecia quem que ele estava. Ne savaient pas reconnaître les dons de la grâce que Dieu avait placés en Não lui. estava a reconhecer os dons da graça que Deus meteu nele. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il dit, Por isso que eles falou, au dire des gens de dehors, fala das pessoas de fora, qu'est-ce qu'ils disent sur moi? quem que ele fala sobre mim. Et les disciples, Os discípulos, chacun a commencé à répondre de sa cada manière. discípulo começar a responder na sua maneira. Chacun de sa façon. Cada pessoa na maneira dele. Les uns E disent, os outros dizem, parmi les apôtres, dentro dos les apóstolos, disciples de Jésus, discípulos de il Jesus, dit les gens de dehors, as pessoas de fora, ils disent que vous êtes un des dizem, prophètes. ah, você está algum dos profetas. Les uns disent que vous êtes Élie. Os outros dizem, ah, tu és Elias. Les autres disent que vous êtes Jean-Baptiste. Esses outros, João Batista. João. Personne n'a donné la bonne réponse. Ninguém deu a boa resposta Mais sobre ils Jesus. étaient disciples de Mas Jésus. eles todos discípulos. Voilà pourquoi je te dis, ne te voyez pas tel que tu es. Por isso, não tiver, que está te falando, não tiver conforme que você Je te está. dis ce matin, tu as plus de foi que Pierre. Te digo, às vezes você tem a fé mais que o Pedro. Tu as plus de foi que Philippe. Às vezes que você tem a fé mais que Filipe. Ce sont des gens qui ont vécu avec Dieu. Há pessoas que viviam junto com Deus. Ce sont des gens qui ont vécu avec le Seigneur des Seigneurs. Essa pessoa que vivia junto com o Senhor do Senhor, Mais ils ne connaissaient pas mas son ele não identité. conhecia a identidade. Mais toi et moi, nous n'avons pas vu Jésus. Mas nós não vimos Cristo, Mais par la foi, nous croyons qu'il est notre mas Seigneur. para a fé que nós acreditamos que Ele é nosso Salvador. Et c'est lui qui nous a créés. Ele que nos criou. C'est lui qui est notre Dieu. Ele que é nosso Deus. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis que tu as plus de foi que Por Pierre. isso digo que você tem fé mais que o Pedro. Les gens qui dormaient, ils mangeaient avec lui. As pessoas dormiam junto, comiam junto. Mais personne ne savait qui il était. Ninguém sabia quem que ele era. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, A Bíblia diz, Jésus-Christ s'est arrêté un moment. Jesus, ele parou num momento,
Il s'est inquiété. Ele ficou preocupado, Il dit, je marche avec des personnes. Vamos andar com as pessoas. J'évangélise avec les Eu gens evangelizo com eles. qui ne connaissent pas mon Ele identité. não conhece a minha identidade. Il prend maintenant la même question. Ele tornou a mesma pergunta. Il dit, si les gens de dehors E disent as pessoas de fora dizem, que je suis Élie, je diz que eu sou Eli, je suis Jean-Baptiste sou le João ressuscité, Batista, je suis un des prophètes. algum dos profetas. Alors vous, qui dites-vous Mas que je vocês, suis? quem que tu estás a falar para mim? Je vous retourne maintenant la même question. Eu volto às mesmas perguntas. Alléluia. Aleluia. Et la Bible dit, A Bíblia diz, personne n'a donné la bonne réponse. ninguém der a boa resposta. C'est le Pierre Eu sou Pedro. qui souleva son doigt. Ele se levantou a mão. Il dit, Seigneur, moi je sais qui tu es. Disse, Senhor, eu conheço quem que tu tens. Alléluia. Amen. Moi je sais que tu es le fils du Dieu, le Dieu Eu haut. conheço que você é filho de Deus mais alto. Tu es celui qui est envoyé pour enlever le péché de Você l'humanité. é uma pessoa que foi enviada para salvar a humanidade. Tu es le Messie. E você é o Messias. Alléluia. Amen. Et à l'instant même, la Bible dit, E nas mesmas horas a Bíblia confirma, Jésus-Christ dit à Pierre, Jesus diz ao Pedro, Macarios et Oussou, Simon du Petras, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. tu és feliz, Simão, filho de Jonas, Parce que ces choses, porque essas coisas ce n'est pas le sang qui não t'a é o révélé sangue cela, que te revelou, ni la chair qui t'a nem révélé a cela, carne, mais mon Père qui mas est dans o le meu ciel. Pai está no céu. Amen. Aleluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais mon Père qui est dans Mas le o ciel, meu Pai está no céu, qui peut révéler des choses que comme ça. pode à une personne. revelar essas coisas. Qu'est-ce que nous allons partager ce Quem que nós matin? vamos partilhar nessa manhã? Bien-aimé, Bem amados, vous savez, você sabe, vous pouvez connaître une personne pode conhecer pessoas d'une manière charnelle. numa forma carnal. C'est comme certaines personnes disent. Tu vois, algumas pessoas Quand vous falam, parlez du pasteur Pichou, eu vou falar para você, il vous dit c'est un homme ah, gentil. é um homem muito bom, Il rit beaucoup ele avec les gens. anda ali muito. Même des personnes qui ne connaissent Mesmo pas. as pessoas não me conhecem, Il est toujours gentil avec ele eux. é mesmo bom com pessoas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un homme É gentil. um homem muito bom, Mais bien aimé, mas bem amado. ce que je vais te dire ce Quem matin, que queria te falar essa qui me manhã? connaît seulement comme un homme Quem gentil, me conhece só que é um homem bom, qui se rire avec les gens. pode que anda ali Ce com as n'est pas moi là-bas. pessoas, não sou eu. Alléluia. Mais vous devez chercher Mas vocês devem procurar à comprendre qu'est-ce qui fait que le pasteur Pichou soit a souriant. saber as pessoas, passou por tudo, é alguma boa pessoa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous lui mettez seulement Se você alimentar sempre, à dire que le pasteur Pichou c'est un homme souriant, ela fala as pessoas que ficam muito bom com as pessoas, là vous êtes en train de rater la vie. você está a perder a benção. Alléluia. Amen. Parce que le sourire, Porque essa sorrir la e gentillesse, a gentileza c'est seulement les conséquences. é uma consequência. C'est la manifestation de la grâce que Dieu a É mis a en moi. manifestação da graça que Deus meteu em mim. C'est ce qui me rend toujours souriant. Isso que me faz Deus. Même devant les difficultés, je suis toujours Mesmo souriant. os problemas são sempre bons. Alléluia. Amen. C'est moi là-bas. E eu que está lá. La grâce, E a graça, les dons e os que dons, Dieu a mis en moi. e Deus meteu C'est em ce mim. qui me rend ce que je suis. Isso que me fez C'est que esse vous dom connaissez. que você conhece. Lorsque vous limitez, vous dites seulement que notre pasteur, le pasteur est un homme gentil. E quando você se limita a isso, o pastor é uma pessoa que tem muita gentileza, Là, vous ratez la e Bible. você está a perder a bênção. Alléluia. Amen. Parce qu'on peut connaître une personne de deux manières ou de deux façons. Pode conhecer pessoas de uma duas formas. On peut connaître une personne Pode conhecer uma pessoa à travers le témoignage que les gens peuvent dire sur no lui. caminho dos testemunhos, as pessoas estão a falar sobre ele. Alléluia. Donc un témoignage physique, un témoignage charnel. Um testemunho físico e carnal. Donc ce que les gens racontent sur toi, les gens aussi peuvent te E connaître as comme ça. pessoas que estão a contar ce que as pessoas podem reconhecer também isso. Mais la Bible dit, A Bíblia diz, on peut connaître aussi une personne pode conhecer também uma à pessoa travers le témoignage que Dieu amène sur la no personne. caminho dos testemunhos, Deus está a levar aquela Ça c'est pessoa. maintenant un témoignage Ah, spirituel. aqueles testemunhos espirituais. C'est ce qui fait la force d'un chacun de nous. Isso que faz a força de cada de nós. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Você vai entender? Amen. Amen.
Donc c'est comme ça, c'est que Jésus veut nous enseigner. É ça. assim Cristo queria nos ensinar assim dessa Nous maneira. avons des identités telles que nous sommes Nós ici. somos duas identidades conforme que estamos aqui. Nous avons une identité extérieure, Nós temos uma identidade nous avons exterior aussi de une fora identité e uma intérieure. identidade interior. C'est cette identité-là qui fait notre E force. aquela identidade que faz a nossa força, C'est ce qui fait notre que personnalité. faz a nossa personalidade. Alléluia. Amém. Donc une personne qui vient Uma pessoa que está a vir me toucher e a pegar avec une simple motivation charnelle, uma motivação carnal, il ne va rien gagner. ele não vai ganhar nada. Mais celui qui vient me toucher avec des Mas révélations, aquele que vai vir me tocar com uma revelação, c'est lui qui va recevoir cette grâce qui ele est en que moi. vai receber aquela graça. Voilà pourquoi Jésus était Por préoccupé. isso, Jesus estava preocupado. Il voulait savoir Ele queria saber ce que les gens pensaient sur aquilo que as lui. pessoas falaram sobre ele. Vous savez, le problème pour nous, Os problemas para nós. on ne veut pas aller plus loin Nós não queremos ir mais longe sur la connaissance de l'identité des hommes qui sont avec sobre o nous. conhecimento e identidade das pessoas que estão conosco. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? A pessoa que está me acompanhando. Quand vous dites Pasteur Joël, Então, estou a falar, pastor Joel. oh, c'est un homme gentil. É homem bom, que tem a gentileza. C'est seulement là. E é mesmo, é só ali. Pour lui, ça E suffit. para ali, ele chega. Oh, le pasteur Pichou, Ah, pastor Pichu. j'ai même son numéro. Ah, tem o número dele C'est até. mon daddy. Ah, C'est mon pai. É aquele meu pai. C'est même mon ami. Ah, é meu amigo. Il y a un frère là-bas en Namibie. E aí, frère, tem um irmão lá na Namíbia. J'ai prêché quelque part là-bas en Eu Namibie. preguei num sítio lá na Namíbia. Et lui, il a entendu ces informations. Ele ouviu essas informações. Il a dit à ces gens, c'est mon Ele ami. disse, oh, é meu amigo. C'est mon ami. É meu amigo. Alléluia. Vous allez voir demain quand nous allons arriver là-bas au Chicago. Oh, quando vamos chegar no Chicago, vamos ver. Moi, je parle avec lui. Eu converso Je com pose avec ele. lui. Eu converso com J'ai ele. son numéro de Ah, tem o Unitel número MTC. dele, MTC, J'ai tous ces Unitel. numéros. Ah, tem o número C'est dele. mon ami, É c'est meu mon amigo. daddy. Meu amigo. meu Et pai. le lendemain aussi, É, dia seguinte, je me rencontre avec un groupe de se personnes. encontra com grupo das pessoas. Il était avec ses amis. Era junto Bon, com ele. il est la première personne à venir me Foi toucher. a primeira pessoa para me pegar. Pour démontrer aux autres, ça c'est mon Para ami. mostrar que é meu amigo. Alléluia. Amém. Ça c'est une simple motivation. É uma motivação Moi, carnal. je les connais. Eu lhe conheço. Mais en réalité, il ne me connaît pas. Mas minha velha não me conhece. Moi aussi, je le reçois seulement de la forme où je peux Eu le lhe recebo recevoir. só numa forma que ele anda a viver. Alléluia. Parce qu'il a dit aux autres, je les connais, Ah, c'est eu mon lhe ami. conheço, é meu amigo. Le problème, O problema c'est le démon de é familiarité o demônio da qui familiaridade. empêche aux enfants de Dieu de ne pas bénéficier de l'onction de leur E Père. isso que impede a bênção dos filhos de Deus para receber a bênção dos Il y a un démon qui vous empêche d'aller plus loin sur l'identité des hommes de Há Dieu demônio ou des personnes que vous há avez demônio que rencontrées. vos impede para nós ir mais longe e conhecer a identidade do nosso Pai. C'est le démon de familiarité. É o demônio da familiaridade. Ne cherchez pas à vous familiariser beaucoup avec les hommes de Dieu. Não procura se familiarizar muito com os homens de Deus. Ficar muito Alléluia. amigo com os homens Est-ce de que je Deus. parle à une personne ce matin? Estou a falar numa pessoa. Ne cherchez pas à vous familiariser beaucoup avec les hommes de Dieu. Não se preocupa, precisa sempre se familiarizar com os homens de Sinon, Deus. la bénédiction va vous E passer. a bênção vai te passar. Vous allez recevoir ce qui est charnel. Você vai receber aquilo que é Si le carnal. pasteur, tu as besoin de quelque chose, le pasteur te donne. Ah, se você precisa de algo, o pastor pode fazer isso. Toi, tu n'es pas venu chercher le Você spirituel. não vem a procurar. Tu es venu chercher le matériel, il te Você donne. vem a procurar material. Tu es venu chercher les finances, il te donne. Mais pendant que vous êtes en train de rater ce qui est Mas spirituel. você está a perder a espiritualidade. Alléluia. Amen. Alléluia. Amém. Bien aimé, Bem amado. est-ce que vous êtes ici? Você está me entendendo? La Bible dit un jour, A Bíblia diz dia, Jésus-Christ Jesus arriva au bord chegou na beira du puits de Jacob. e no fundo, no poço de Jacob. Alléluia. Amen. Laissez-moi, je veux garder cette révélation. Vou guardar essa Je revelação. vous dis premièrement que la Bible dit un jour Jésus-Christ voulait s'éloigner de la foule. E a Bíblia diz dia que Jesus queria afastar no multidão. Et quand il voulait s'éloigner, qu'il voulait partir, Quando ele estava sair, partir, et la Bible dit les gens le pressaient. e a Bíblia diz as pessoas estavam ali das pressa. Alléluia. Amém. En français, je ne sais pas en portugais. Em francês, não sei em português. En français, presser et toucher, ce sont deux choses différentes. Ah, é duas coisas, pegar e apressar, são duas coisas diferentes. Alléluia. La Bible dit les gens le pressaient, la foule le E pressait. diz a Bíblia, a folha lhe fazer pressão.
Donc, quand on parle de presser, Quando fala de pressão, c'est tenir avec force, ça va lhe pegar com a força. jusqu'à forcer même les vêtements de la personne que vous touchez. Mesmo a roupa da pessoa que está a pegar, Alléluia. Vous savez quand vous pressez une personne, quando está a dar pressa numa pessoa, vous froissez même le vêtement qui você tel qu'il est está a là, pegar son mesmo a vêtement. roupa dele. Mais la Bible dit personne n'a reçu le miracle. E a Bíblia diz que ninguém recebeu milagre. Or, toucher, Eu pegar c'est plus consistant é mais bom, comme effleurer. C'est Comment? comme effleurer. não é como passar, C'est comme escorner. é como escornear, C'est comme un toucher é léger. como tocar, Mais ce n'est pas pressé. mas não é apressar. Donc la foule est pressée. É a foule lhe pegar. Mais la Bible apressar. dit il y avait aussi une femme. E a Bíblia diz e estava também uma mulher. Une femme qui souffrait de l'écoulement de sang. Uma mulher que sofria a hemorragia de sangue. Et cette femme n'avait pas pressé Jésus. E aquela mulher não pressou a Jesus. Mais la Pegou, Bible dit cette femme a Ah. touché la não ponte. pressionou Cristo, Mais cette femme a touché la ponte de sa tunique. mas ele pegou a fonte do seu túnica. Alléluia. Cette femme Aquela mulher a touché la ponte pegou a fonte, de sa tunique. Túnica. a ponta, sim. Ponta da túnica. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette femme a touché la ponte Aquela mulher pegou a ponte de sa tunique. da sua túnica. Vous savez, sur le vêtement du sacrificateur, Sobre o vestido do sacerdotal, sur la pente, il y a un témoignage. na ponta tem testemunho. Moi, je dis, les gens qui disent que les femmes ne connaissent pas les choses de Dieu, c'est faux. Eu disse que tem pessoa que fala que as mulheres não conhecem as coisas de Les Deus, é femmes mentira. savent les choses spirituelles. As mulheres conhecem coisas espirituais. Pendant que les gens pressaient Jésus, Quando as pessoas davam mais pressa cette femme est a allée Jesus, toucher seulement à la pente. aquela mulher só foi pegar na ponte. C'est parce que cette femme savait qu'il y avait un E témoignage. a mulher sabia que é testemunho. Alléluia. Amém. La Bible dit, E a Bíblia diz sur la pente de la tunique d'un naquela sacrificateur, ponte do vestido sacerdotal, il y avait 3 bandes. e tinha 3 barras, Les 3 bandes amenaient aussi 3 couleurs. e levava também 3 cores. Il y avait le bleu, E a azul, il y avait le cramoisi, e a cramoisi, il y avait la pourpre. e a púrpura. Alléluia. Le cramoisi et la pourpre, ce sont E les a rouges. cramoisi, a púrpura é vermelho. Mais quand on parle de cramoisi, c'est un rouge un peu foncé. Quando estamos a falar cramoisi, é vermelho muito forte, com muita força. Et Carregado. pourpre, c'est un rouge un peu pâle. E aquela outra é vermelho normal. Et cette femme est allée toucher seulement là-bas. E Pourquoi? aquela mulher só foi pegar ali. C'est parce qu'elle savait qu'il y avait un témoignage. Ele sabia que era testemunho. Il savait qu'il y avait une prophétie. Ele sabia que era uma Si profecia. seulement j'ai touché sur la porte de Quando Dieu, foi pegar o vestido dele, je serai guéri. eu vou ser Et elle curado. a touché Ela pegou sur la porte de sa tunique. na fonte do La Bible dit, à l'instant même la femme était guérie. naquele momento a mulher Et foi le coulement de curada. son sang s'est arrêté. E o sangue parou. Je vais vous aider, je vais vous faire sortir de la prophétie qui est sur la porte. Vou vos ajudar, vou fazer sair a profecia. Lorsqu'on parle du bleu, Quando la estamos a bande bleue, falar a banda azul, la bande bleue représentait le ciel. a banda azul se apresentou ao céu. Cette femme savait que si j'associe mon problème avec le ciel, automatiquement j'aurai la solution à mon A problème. mulher sabia se Amém. vou associar meu problema com o seu, diretamente vou ser a solução. Voilà pourquoi elle n'est pas allée toucher n'importe où. Por isso ele não foi pegar em qualquer sítio. Elle dit, je vais seulement toucher le ciel. Ele se fosse pegar só o céu. Bien aimé, il est possible que tu puisses vivre les réalités célestes pendant que tu es sur la terre. Bem amado, é possível, você pode viver a realidade celeste enquanto tu está na Parce que la Bible terra. dit la foi est violente. E a Bíblia diz a fé é uma violência. Elle vient violer les lois de la Ele nature vinha violar a lei da natureza. pour imposer des réalités célestes sur le temps et les Para circonstances. imposar a realidade celeste no tempo e nas Est-ce que quelqu'un m'a circunstâncias. suivi? As pessoas estão a entender? La foi est violente. A fé é uma violência. Est capable de violer n'importe quelle loi de la É uma nature. capaz de violar qualquer lei. Là où le docteur a dit, on fait des diagnostics, tu ne peux pas être guéri du sida, mais la foi peut faire que la réalité céleste, parce que dans le ciel,
on ne souffre pas du sida. E aonde que os médicos dizem que tu está parado com esse sida, mas na realidade do céu diz que Il est possible que tu puisses vivre la guérison miraculeuse et spirituelle Você pode viver uma cura de milagre. pendant que tu es sur la terre. Enquanto que tu está aqui na terra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Viens avec moi. Está a entender? Je vais t'éclaircir un peu. Vou te falar algo. Lorsqu'on parle du ciel, Quando falamos do céu, lorsqu'on parle du ciel, Quando falamos do céu, les gens imaginent seulement ce qui est spirituel. as pessoas só imaginam o que é espiritual. Le ciel ne veut pas dire tout ce qui est spirituel. O céu não quer dizer que tudo que é espiritual não. Dans le ciel, il y a aussi des choses qui sont palpables. No céu também tem coisas que podemos La pegar. Bible dit les enfants d'Israël dans le désert, ils ont mangé la manne qui descendait du ciel. A Bíblia diz que o filho de Israel comeram coisas que desciam dos céus. Alléluia. Le ciel Os céus ne veut pas dire ce qui est spirituel. Non. Ce qui est spirituel ne veut pas dire ce qui est invisible. não quer dizer que o que é espiritual não é invisível. Alléluia. Il y a des réalités qui sont dans le ciel. Há realidades também que estão nos céus. Quand tu descends sur la terre des biens matériels, Quando desce aqui são bens materiais. est-ce que les enfants d'Israël ont mangé de la manne qui descendait du ciel, n'est-ce pas? Os filhos de Israel não comeram as coisas que estavam vindo do céu, não é aquilo? La nourriture que les enfants d'Israël mangeaient dans le désert. A comida que os filhos de Israel comeram no deserto. Ils ne touchaient pas cette manne. Eles não estavam a pegar essa comida. Oh, la manne. Ils ont pris la manne, ils ont fait des gâteaux. Eles fizeram até bolos. Mais cette manne venait d'où? Mas aquilo que eles fizeram para fazer bolos, Voilà pourquoi je te dis que ce qui est spirituel ne veut pas dire que cela est invisible. é por isso que eu te digo, não é tudo que é espiritual quer dizer que não é invisível. Alléluia. Amém. Vous savez les microbes que nous avons. Saibam, micróbios que nós temos C'est invisible à l'œil nu. é invisível assim ao ver. À cause de la distance qui nous sépare des microbes, mais les microbes en réalité n'est pas spirituel. Mas se falamos do micróbio, aquilo não é espiritual, é existente. Alléluia. Amen. Les microbes, vous ne pouvez pas le voir avec tes yeux. Si vous prenez un microscope, vous allez voir le microbe. Os micróbios você não consegue ver assim nos olhos, não. Mas se você pegar o microscópio, você vai dar conta, vai detectar os micróbios. Mais à l'œil nu, Mas le assim ao microbe ver, est invisible. os micróbios Mais são le microbe n'est invisíveis. pas spirituel. Mas o micróbio não é Donc espiritual. tout ce qui est invisible n'est pas Quer spirituel. dizer que tudo que é invisível não é espiritual. Voilà pourquoi je dis que il est possible que pendant que tu es sur la terre, que tu puisses vivre des réalités qui sont dans le ciel. É por isso que eu digo que é possível que, por mais que você está vivendo no céu, você possa viver o que está no céu. Les enfants d'Israël buvaient de l'eau à un rocher qui les suivait partout où ils allaient. Eles bebiam a água numa pedra que sempre lhes seguia para onde eles sempre andavam aí. Les rochers qui les suivaient, c'était spirituel, parce qu'ils ne le A voyaient pas. pedra que lhes seguia era espiritual, mas eles não conseguiam ver essa pedra. Non, ils le voyaient. Ah, eles andavam a ver essa pedra, mas é espiritual. Alléluia. Amém. Est-ce que je mens? Será que estou a mentir? Quand vous partez, vous courbez, vous rencontrez le même rocher, il vous donne de l'eau. Quando vocês estão a andar, só vão dar uma curva, vão encontrar a pedra está aí, a pedra que fazia sair a água. Alléluia. Amen. Mais le rocher en question, c'était spirituel. Mas quando falamos dessa pedra, era uma pedra espiritual. Donc pendant que tu es sur la terre, Enquanto você está tu nesse peux mundo, vivre des réalités qui sont célestes. também Si pode tu as la foi. viver a realidade que é celestial, se você tem a fé. Si j'ai compris ta compréhension, excusez-moi. Alors la Bible dit, A Bíblia diz, la femme a mulher a touché Jésus pegou no Jesus avec révélation. com uma revelação. Bien aimé, Meu amado, ton miracle de ce matin o teu milagre dessa manhã dépend de la façon dont vous touchez le maître. está dependendo da maneira que você está tocando. Ton problème, la O solution teu problema hoje, a dépend de la solução, façon dont vous touchez Jésus ce matin. depende do jeito que você vai tocar Jesus Si nessa pour manhã. vous, Jésus-Christ c'est un boulanger, il restera boulanger pour toi. Se Jesus Cristo é padeiro, sempre ficará padeiro para você. Mais si tu crois ce matin que Jésus-Christ c'est un guérisseur, Mas se você ta maladie crê, va tomber et Dieu va te guérir. se você crê que Jesus Cristo é Salvador também, ele vai te curar com todas as doenças. Si vous croyez que notre Dieu, Si vous Jésus-Christ, êtes est le maître de toutes les richesses du monde, Se vocês creem que Jesus Cristo é o mestre de toda a riqueza do mundo, aujourd'hui ta pauvreté va tomber parce que tu touches Oh, le Seigneur avec a révélation. tua pobreza vai cair porque você está a pegar Jesus com toda a revelação. Voilà lorsque vous
venez à l'église, vous devez avoir des images. É por isso que quando vocês estão a vir na igreja devem ter a imagem. Qu'est-ce qui vous amène ce matin dans cette maison où O nous que é sommes? que estamos levando nesta casa para nós estamos? Et je vous dis quelque chose. Eu vos digo algo. Ne venez pas pour recevoir seulement le miracle à l'église. Não venha só para receber milagre dentro da igreja, não. Mais la préparation de miracle commence à la maison. A preparação de milagre começa a partir de casa. Si vous venez ici avec une conscience négative, sachez que tout ce qui se fera ici sera négatif pour vous. Se vocês estão a vir com uma consciência negativa e saibam que tudo falaram aqui também vai ser negativo. La préparation c'est à la maison, mais l'église c'est la maison de la manifestation de ce que nous avons demandé à Dieu à partir de nos maisons. A preparação é em casa. Aqui a igreja é só cumprir aquilo que nós estávamos a pedir a partir de casa. Alléluia. Amém. Quel est ton état d'âme lorsque vous êtes venu ici? Qual é o teu estado, do jeito que você vê? Quel est l'état de votre esprit? Como é que está o teu estado espiritual? Si ton problème est grand, ton Dieu aussi ce matin sera petit. Mais si ton Dieu est grand, sache-le que ton problème deviendra petit. Se Deus é grande, saiba que o teu problema se tornará muito pequeno perante a Deus. Alléluia. Amém. Quelqu'un est avec moi? Será que alguém está comigo? Amém, amém. Lorsque vous venez à l'église, Quando estamos a vir na igreja, quelle est votre imagination? qual é a vossa imaginação? Dieu sauve-moi! Oh, Deus me salve. Dieu protège-moi! Deus me protege. Dieu va te sauver contre quoi? Et Dieu va te protéger contre qui? Deus agora vai te salvar contra o quê? E também vai te proteger contra quem? Il faut savoir cibler ton problème lorsque vous êtes en prière. Ne priez pas kiboudi kiboudi. Você deve saber como fazer a vossa oração. Não é começar a fazer oração, vai aí, não. Alléluia! C'est ça la foi, bien-aimé. É aquilo que é a fé. C'est ce que je te transmets ce matin. É isso que eu estou a te transmitir nessa manhã. Cette femme avait la révélation Essa mulher tinha a revelação sur la personne de Christ. na pessoa de Jesus Cristo. Et le rouge cramoisi, laissez-moi vous dire cette prophétie. Deixa eu vos falar essa profecia. Le rouge cramoisi, O Rus Clamazia cela prophétisé profetizou que quelqu'un quittera le ciel que alguém vai vir dos céus. et il va mourir sur la Ele croix. morrerá aqui na cruz. Et à travers son sang, E através do sangue il dele, va déverser sur la croix. que ele vai inverter na Un cruz, peuple sera racheté povo será resgatado. pour le faire entrer dans le Para que royaume possa des cieux. fazer entrar lá no reino dos céus. Alléluia. Amém. C'est ça le cramoisi. É aquilo que a clamozia. Et la pourpre, La un rouge pâle. O púrpura, a púrpura, Le rouge pâle, a púrpura cela signifiait le royaume des cieux. quer dizer o reino dos céus. Donc cette femme avait la connaissance sur toutes ces choses. Essa mulher tinha conhecimento de todas essas coisas, Mais les hommes ne le savaient pas. mas os homens nem sabiam. Alléluia. Amen. Mais pourquoi vous êtes contre quand une femme sait expliquer la Mas Trinité? por que vocês estão contra quando uma mulher sabe como explicar as escrituras? Pourquoi vous voulez faire taire les femmes pour Pour ne que pas vous parler de la part de Jésus? Mas por que vocês querem mandar calar as bocas das mulheres quando querem falar de Jesus Cristo? La preuve c'est ça. A prova é Les hommes essa. les pressaient. Mais la femme est allée toucher à la porte. Os homens eram muito apressados, mas a mulher foi tocar Jesus Cristo. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Et la Bible dit, E a Bíblia diz, un jour Jésus dia desse Jesus Cristo arriva au bord chegou aí à beira da du água, puits de Jacob. chegou à beira de um poço de água Et il trouva une femme e encontrou uma mulher sur le puits de Jacob. lá no poço lá da água. Et cette femme épuisait de l'eau. E essa mulher estava a cartar a água. Et Jésus lui demanda de l'eau à boire. E Jesus lhe pediu água para que ele possa beber. Et la femme E essa mulher lui pose la question. perguntou a Jesus: Pourquoi me demande-t-il de l'eau à boire, toi qui es un juif? por que você está a me pedir a água, você que é um judaico? Pendant que vous savez que nous, les Samaritains et vous, on ne se parle pas. Enquanto você sabe que entre nós e vocês, nós samaritanos e judaicos não falamos. Écoutez la prophétie ce matin. Escuta a profecia nessa manhã. Pourquoi seulement Jésus-Christ est allé rencontrer cette femme sur le puits de Jacob? Por que Jesus Cristo só foi encontrar essa mulher lá no poço do Jacob? Bien-aimé, Meu amado, Rebecca a Rebeca et son mari, ils se sont rencontrés com o marido dele, onde é que se encontraram? dans le puits d'eau. É mesmo lá mesmo no poço da água. Si vous lisez la Bible, Se vocês fazerem a leitura na Bíblia, les signes de l'éternel a liaisé. os símbolos, os sinais,
le signe o ensinagem que Dieu avait donné que Deus deu pour reconnaître la femme d'Isaac. para que possa reconhecer a mulher C'est de Isaac. celle qui te donnera de l'eau à boire. É ele que vai poder te dar também a água para Celle você qui beber. donnera aussi de l'eau à boire à tes chameaux. E ele que também dará a água a C'est ti. celle-là la femme que moi, l'Éternel, j'ai choisie pour le fils de ton maître Abraham. É a mulher que eu escolhi para o teu filho, o mestre Abraão. Alléluia. Amen. Séphora E a Sephora et Moïse, e Moisés ils se sont rencontrés où? se encontraram onde? Dans le puits d'eau. E mesmo no poço da água também. Vous savez, l'Ancien Testament, O Antigo Testamento c'est l'ombre des choses à venir. é